A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos agora ao nosso Vida Devocional desta manhã de quarta-feira e estamos na nossa série, Cobiça, o pecado silencioso. Você já viu aí que existe a parte 1 dessa minissérie, ela será em 3 episódios, onde nós estamos falando sobre o problema da cobiça e como ele é um pecado que se infiltra, como ele é silencioso e que muitas vezes a própria pessoa não percebe que está dominado por esse pecado, que ele pode vir das mais diversas maneiras. Que tipo de cobiça pode dominar o meu e o seu coração? Isso nós vamos ver agora nessa manhã, na parte 2, e eu quero desde já lhe convidar a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 10, e nós vamos ler ali do versículo 17 até o 27. É o trecho que fala no Evangelho de Marcos, capítulo 10, sobre o jovem rico, aquele jovem a quem Jesus amou, aquele jovem a quem Jesus aconselhou, mas que no momento em que ele recebe uma palavra dura de confrontação com o seu coração, ele se retira triste, pois era dono de muitas propriedades. É sobre esse tipo de domínio no coração, quem é o Senhor do seu coração. E, na verdade, nós podemos olhar para o nosso coração e ele deve ser o altar do Senhor nosso Deus, o único e soberano governante do universo. Ele deve dominar e o seu trono também deve ser estabelecido no nosso coração. No momento em que não fazemos isso, no momento em que não nos deixamos dominar pelo Espírito Santo e, na verdade, somos dominados por qualquer tipo de outra coisa que não seja o Senhor, um tipo de cobiça, essas coisas que podem dominar o nosso coração, que não seja o Senhor, elas podem se tornar falsos deuses. E é por isso que nessa manhã eu quero trabalhar isso com você. Eu quero trabalhar justamente sobre a ótica da cobiça, o pecado silencioso, e você vai perceber comigo que nós já vimos na semana passada o perigo do pecado silencioso, que é a cobiça. E nessa segunda parte nós vamos ver a razão desse perigo, ou seja, por que ele acontece no nosso coração. Abra sua Bíblia comigo, vamos a Marcos capítulo 10, versículo 17 a 27. Diz assim a palavra do Senhor. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. E assim, continua no versículo 20. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Esta é a palavra do Senhor. Por isso, meu amado irmão e minha irmã, nessa manhã nós vamos seguir com a parte 2, como eu já falei no início, as razões do perigo da cobiça. Se você ainda não viu a primeira parte, volte lá, vá lá na nossa IPP-TV, ali no IPP Play, e veja a primeira parte para que você possa dar sequência nessa minissérie. E a última parte nós vamos falar como lidar com o perigo da cobiça, que será o próximo e último episódio. Então, se por um lado Jesus nos apresentou na primeira parte que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, porque justamente o perigo da cobiça é o poder que ele tem
de nos cegar espiritualmente, foi isso que nós vimos na primeira parte. O perigo da cobiça é o poder que ele tem de nos cegar espiritualmente. Por outro lado, nós continuamos agora e Jesus vai nos mostrar as razões desse perigo, aonde que isso começa na raiz do nosso coração. E para a gente entender esse tipo de razão, o porquê acontece isso, por que o perigo se dá no nosso coração, precisamos entender que Jesus está fazendo um aconselhamento com esse jovem. É isso mesmo, Jesus está aconselhando esse jovem. E a gente também precisa reconhecer quem era esse jovem rico. E quando fazemos isso, nós precisamos perceber que quando ele procura Jesus ali e se ajoelha diante dele, você vai notar que o seu coração estava atribulado. Ele estava procurando esse conselho, ele estava buscando aconselhamento. Isso é uma coisa boa de se fazer, para mim e para você. Quando o nosso coração está em dúvida, quando o nosso coração está trêmulo, atribulado, você deve buscar pessoas mais experientes na fé, você deve buscar a sua igreja, você deve buscar a palavra, você deve buscar o pastor, você deve buscar a Deus em oração, você deve pedir orientação e aconselhamento ao Espírito Santo de Deus, que vai te mostrar na palavra o melhor conselho para a sua vida diante da dificuldade e da tribulação do seu coração. E por isso ele procura esse aconselhamento e ele parecia, assim, ser um jovem que tinha o controle de tudo em suas mãos. Por um lado ele era rico, por outro lado ele era jovem, provavelmente ele era alguém de boa aparência, até porque até nos dias de hoje, né? Só não tem boa aparência aquele que não tem dinheiro, é muito difícil isso acontecer, né? A pessoa que tem dinheiro, ela consegue se vestir bem, ter uma boa aparência, vai fazer alguns procedimentos estéticos, não é isso, meu irmão e minha irmã? Mas ele era alguém que provavelmente tinha uma boa aparência. E tudo isso estava no controle das suas mãos. Por outro lado, além de ser rico, jovem, de boa aparência, ele também era alguém de caráter virtuoso, ou seja, ele era alguém que tinha uma personalidade que se relacionava com as pessoas de maneira que todos o admiravam, ou seja, ele era alguém moralmente de sucesso. Ele também era alguém que figurava provavelmente na High Society de Jerusalém, pois certamente, como Jesus estava cercado de pescadores não eram os homens que orbitavam em torno daquele jovem rico. E assim, existe algo que nos atrai nesse jovem rico aqui. E que foi o que provavelmente fez Jesus, e na verdade ali o Evangelho de Marcos relatar, que Jesus amou aquele jovem. Ou seja, algo intrigante nesse jovem. Porque mesmo ele parecendo ter o controle de tudo nas suas mãos, na verdade, o texto nos mostra que ele está atribulado em seu coração e que ele não consegue, na verdade, segurar essas coisas como se fosse o esteio, como se fosse a rocha, como se fosse ali a base da sua vida. Essas coisas não conseguem dar base para ele. Ser rico, ser jovem, boa aparência, alguém de caráter moralmente virtuoso. É por isso que ele vai até Jesus correndo e faz essa pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? E a gente precisa entender também o contexto dessa pergunta. E o contexto dessa pergunta, meu amado irmão e minha irmã, é que em grande parte dos textos rabínicos da época, essa era uma forma de se ensinar, e uma forma muito bonita e muito adequada, onde todo rabi iniciava com uma pergunta e ele discorria as respostas em torno daquela proposição. Mas essa pergunta específica aqui, o que farei para herdar a vida eterna, ela praticamente estava quase em todos os escritos rabínicos, para que ali se discorresse sobre o principal assunto, que era, na verdade, uma pergunta, como forma de proposição, como eu já falei, para ensinar, e que nessa pergunta, em todo Israel, não havia partidos diferentes sobre ela, não havia divisões, não havia divergências. A resposta para todos em Israel era sempre a mesma: obedeça os mandamentos do Senhor e evite todo tipo de pecado. Isso, o jovem mais novo ali, quando ele já começava a frequentar a sinagoga, a partir dos seus 12 anos ali, ele já começava a se relacionar com os rabinos. Ele já sabia isso, porque estava na Escritura, o povo de Israel era o povo da palavra, a Torá. E ele sabia que nos escritos rabínicos essa era uma pergunta recorrente. Por isso, aquele jovem, simplesmente ele faz uma pergunta que já era conhecida de todas e principalmente conhecida dele, que era um jovem virtuoso e religioso.
Ele apresentou isso para Jesus no texto. Ele falou, ó, desde a minha tenra idade, né? Desde que eu era novinho, desde a minha juventude no caso aqui pode se entender como um pré-adolescente, ele vai dizer, eu sigo isso tudo. E aí ele joga para Jesus, que ele enxergava como um rabi humano, essa pergunta para ver se Jesus conseguia sanar a tribulação do seu coração, aquilo que ele não conseguia ter controle, a salvação. Tudo que ele pensava ali, tudo que ele continha em suas mãos a respeito da vida terrena, ele precisava entender o que acontece quando eu morro. Será que eu vou ter uma salvação eterna? Será que eu vou ter vida eterna? Como que eu tenho essa segurança se tudo que eu conquistei é com o esforço das minhas próprias mãos? E é por isso que isso é muito interessante, porque se ele sabia a resposta, por que ele perguntou para Jesus? Nós podemos nos perguntar isso nessa manhã. Se ele sabia essa resposta, se aquilo era uma pergunta recorrente nos textos rabínicos, que dizia, obedeça os mandamentos do Senhor e evite todo pecado, por que ele faz essa pergunta para Jesus? E, na verdade, Jesus responde àquele jovem rico. E ele responde com algo que faltava ao jovem que se apresentava ao próprio Jesus como um exímio cumpridor da lei. Ele se apresentou a Jesus e disse, olha, eu faço todas as coisas, eu cumpro a lei do Senhor desde a minha juventude. Mas Jesus estava revelando o seu coração naquele dia. Jesus estava dizendo ao jovem, para ele, que ele é alguém que por trás das palavras estava dizendo assim, eu cumpro tanto a lei, que sou alguém de sucesso, Jesus. Tenho sucesso financeiro, sucesso social, sucesso moral, sucesso religioso. Aquele jovem se colocou dessa maneira para Jesus. E esse jovem que havia provavelmente ouvido falar de um rabi que era bom, de um rabi que se chamava Jesus, que ajudava as pessoas, que multiplicava os pães, que curava as pessoas, que tinha uma boa palavra, como o Sermão do Monte, por exemplo, ele foi atrás de Jesus para dizer, eu estou em dúvida se porventura eu deixei escapar alguma coisa, Jesus. Me ajude. Porventura, existe algo que eu ainda não consegui cumprir com o esforço das minhas mãos? Talvez eu tenha deixado passar algo desapercebido por mim. Eu sinto falta de alguma coisa, Jesus. Me responda. O que eu farei para herdar a vida eterna? E é claro que para mim e para você e para qualquer pessoa que procurar a vida eterna e buscar a razão desta vida da mesma forma que aquele jovem perguntou, sempre vai parecer que está faltando algo. Porque a forma como aquele jovem se apresentou era de que ele era alguém, exímio cumpridor da lei, e de que ele conseguia conquistar todas as coisas, seja riqueza, seja sucesso de caráter e moralidade. Ele fazia isso com com o próprio esforço, com os seus méritos. E ele achava que ele poderia fazer isso também em relação à salvação. Por isso que para mim e para você, nós não conquistamos a salvação pelas obras, mas as obras são resultados, são pegadas da fé, que é um dom de Deus, que é entregue a mim e a você. Pela graça nós somos salvos. E isso não vem de nós mesmos, é dom de Deus. Ou seja, a fé que vem de Deus, que nos arrasta até a vida eterna, ela pode fazer com que deixemos para trás pegadas de boas obras. E não são as boas obras que nos levam à eternidade, mas sim a graça e a misericórdia de Deus que nos busca e nos alcança e nos leva para o seu trono de glória e nos leva para a eternidade, quando estaremos todos juntos diante dele. Mas veja, esse jovem ele não entendia isso. E ele, apesar de atender todos os padrões de sucesso ali, que ele estava se apresentando, ele sentia que algo precisava ser preenchido no seu coração. Por isso ele estava atrás de um sábio. Ele queria encontrar um guru. Ele estava atrás de uma figura humana que pudesse lhe dar uma resposta. Perceba nisso. Ele não estava buscando na palavra. Ele não estava buscando a compreensão das Escrituras, e que ele conhecia provavelmente. Ele não estava orando a Deus para que Deus desse esse entendimento a ele. Mas, como eu disse, ele buscava uma figura humana para que pudesse lhe dar essa resposta. De modo que Jesus até responde esse jovem e aconselha aquele jovem que sentia que faltava algo em seu coração e que achava que, na verdade, ele precisava e poderia realizar algo com a força do seu braço. E nesse momento, como eu já falei, inclusive no episódio 1, esse trecho do jovem rico é um daqueles trechos em que vem uma palavra duríssima de Jesus. São vários textos na Bíblia, no Novo Testamento,
em que existem palavras duras de Jesus. E esse é um desses aqui. Só que Jesus, antes de atingir com a palavra dura o seu coração para que ele fosse despertado ali, tomasse aquele choque de realidade espiritual, Jesus telegrafa a pancada que ele ia dar no seu coração. É como se um lutador, fosse telegrafar o soco. Jesus vai mostrar para ele o que ele iria fazer. Veja no versículo 12, em que ele diz: por que você me chama de bom? Jesus prepara a pancada, dizendo: olha, por que você está me chamando de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. E isso já é uma dica para aquele jovem, é uma prévia de onde Jesus ia atingir o seu coração. Jesus não está dizendo assim: olha, eu não sou bom. Claro que Jesus era bom, claro que Jesus era amável, claro que Jesus, sendo o verdadeiro homem Deus, era o próprio Deus e alguém bom. E é lógico que ele era bom, mas ele estava acertando, na verdade, em cheio o coração e a busca daquele jovem. Jesus está dizendo para aquele jovem rico o seguinte: por que você anda procurando alguém que você acha que é um ser humano comum, um rabino do cotidiano, chamando-o de bom? Ou seja, aquele jovem não reconhecia Jesus como Deus, mas ele reconhecia como um rabi comum, que era bom. E aí sim, Jesus estava apontando para a busca dele, dizendo: olha, não busque nos rabinos a solução para o seu coração, achando que eles são bons o suficiente para satisfazer a necessidade do seu coração. Busque a Deus. Por isso que ele está dizendo: busque o único que é verdadeiramente bom. E claro, reconhecendo na figura do Messias que Jesus era Deus, aí sim, Jesus seria para ele o verdadeiro, único, bom e bom Deus. E é por isso que, em outras palavras, Jesus está dizendo para ele, onde ele telegrafa essa pancada no seu coração, dizendo em outras palavras: por que você continua a buscar preencher o vazio do seu coração com o esforço humano? Por que você está atrás das coisas que são meramente terreais? Por que você está atrás daquilo que é tangível, palpável entre os seres humanos para solucionar a insatisfação espiritual do seu coração? Saudade do jardim do Éden, saudade da Imago Dei, saudade do seu coração, daquilo que está vazio, você não vai encontrar no ser humano, mas você vai encontrar no único que é bom, Deus. E eu, Jesus Cristo, o Senhor, sou o único verdadeiro Deus. É como se Jesus estivesse dizendo isso para ele. Esse soco, essa pancada, vem na verdade agora na dura palavra de Jesus no versículo 21. Só uma coisa falta para você. É a resposta e o aconselhamento de Jesus para aquele jovem: vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. É aí. Pinça essa frase aí: tesouro no céu. Era isso que precisava ocupar o coração daquele jovem, porque a riqueza espiritual maior que eu e você, meu irmão e minha irmã, podemos ter é Cristo Jesus, esperança da glória. E aí Jesus diz para ele: e depois que você fizer isso tudo, venha e siga-me, o verdadeiro e único bom Rabi, o único e supremo mestre do universo. Era isso que Jesus estava dizendo para ele. E Jesus já tinha até, na verdade, lá no início, aceitado a resposta daquele jovem quanto à obediência aos mandamentos do Senhor. Mas Jesus agora está aconselhando aquele coração desesperado. Era como se Jesus dissesse assim, irmãos, e eu vou parafrasear aqui: jovem, minha preocupação com você não é apenas sobre as coisas erradas que você faz. Não é só em relação ao seu pecado. E é claro, se você deseja ter uma vida eterna, você não deve matar, você não deve roubar, adulterar, defraudar as pessoas, etc. É claro que você deve obedecer os mandamentos do Senhor e não pecar. E não estou dizendo que você não precisa cumprir os mandamentos, é claro que deve. Praticamente Jesus estava dizendo isso, e continuando nessa minha paráfrase aqui, mas sabe, se você apenas entre aspas, evita o pecado para ter o esforço próprio do seu coração e ser um cumpridor da lei, você será somente um fariseu. Você será somente um fariseu. E eu vou dizer por quê. Porque se você realmente deseja a vida eterna, jovem,
se de verdade você busca intimidade com Deus, se você quer eliminar esse sentimento que ainda falta alguma coisa no seu coração, você deve mudar a forma como você se relaciona com as bênçãos que Deus te dá. Você deve mudar a forma como você se relaciona com as suas coisas boas que você tem nas mãos, que são preciosas para você, para que essas coisas não se tornem o ídolo do seu coração. Se você quer ser um religioso, jovem, você vai buscar o esforço próprio de deixar as coisas erradas e o pecado para trás, para assim ser conhecido como alguém moralmente de sucesso. E isso enche o seu coração de orgulho. Agora, se você quer ser um cristão verdadeiro, e essa palavra, meu irmão e minha irmã, vai para mim e para você nessa manhã, para sermos cristãos verdadeiros, além dos pecados, nós também devemos, é claro, meu irmão e minha irmã, devemos nos arrepender dos pecados, é óbvio, mas para além dos pecados arrependidos, você deve também, eu e você, nos arrependermos da maneira como nós utilizamos as coisas boas que Deus nos entrega. Essas coisas não podem ser um fim em si mesmo. Como assim, pastor? Como eu uso as coisas boas? É porque Jesus está dizendo àquele jovem nesse texto aqui, o que você possui, jovem rico, é uma expressão exata de como você lida com as pessoas e como você lida com tudo ao seu redor. Como que você lida com esse sentimento de falta no seu coração? E eu vou dizer para você, Jesus dizendo por aquele jovem naquela manhã, naquele dia, na verdade, eu vou dizer como que você lida com isso. Tem algo na sua vida que você busca como lidar com isso. Algumas pessoas tentam desesperadamente transformar, preste atenção nisso, irmão e irmã, algumas pessoas têm esse desespero de transformar riqueza material, ou seja, as coisas dessa vida, em riqueza espiritual. E eu vou dizer para você uma frase antiga, que eu já ouvi a minha avó dizer: caixão não tem gaveta, você não leva nada para o outro lado. De modo que, para tentar lidar com esse vazio de pobreza que só aumenta mais e mais, as pessoas desesperadamente tentam transformar as coisas tangíveis dessa vida como um objetivo de sucesso também, transformando essas coisas em riqueza espiritual, mas essas coisas não conseguem substituir o vazio no seu coração, não conseguem substituir Deus, porque Deus é o único que preenche o seu coração. E alguns tentam, por exemplo, transformar a beleza física em beleza espiritual, para tentar justamente lidar com esse vazio que deforma o nosso coração. Alguns vão buscar no amor, alguns vão buscar no romance, outros vão buscar na fama, outros vão buscar na profissão, na carreira, ou em algum círculo em que ele possa ser aceito, buscando preencher desesperadamente o vazio da solidão. Mesmo assim, todas essas buscas de transformar algo material deste mundo em espiritual vão falhar, e era isso que aquele jovem fazia com a sua riqueza. Jesus está dizendo àquele homem: todos buscam preencher o vazio com alguma coisa, jovem. E você está lidando com isso, com o dinheiro e com a cobiça pelos bens materiais que você possui. Com todas as coisas boas que você conquistou até aqui, você está utilizando essas coisas para tentar preencher o vazio do seu coração. Você está fazendo isso com a sua carreira, com o seu dinheiro, com o seu status socioeconômico. Era isso que Jesus estava dizendo para ele. E Jesus continua a revelar aquele coração orgulhoso. Meu jovem, essas coisas que você domina e acha que domina e sustentam o seu coração, te tornam tão orgulhoso que você se sente melhor do que as outras pessoas. Em segundo lugar, você se torna extremamente preocupado com o seu dinheiro. Pois a qualquer momento, se houver uma crise financeira no país e na cidade, tudo pode desmoronar e você está inseguro, porque Deus é para você um chefe e não o seu salvador. É por isso que ele obedecia os mandamentos. É como se fosse uma fórmula mágica para que ele pudesse manter tudo em suas mãos. Então Jesus o aconselha para que ele veja Deus e ao próprio Messias como a sua única esperança. Perceba, Jesus está aconselhando aquele homem: não se agarre às riquezas desse mundo, não se agarre aos tesouros materiais, mas você deve ter a Deus como a sua única esperança de vida. E aí Jesus vai aconselhar dizendo: perca tudo que você tem, veja-se, enxergue-se sem os seus bens,
liberte-se dos seus bens e fique apenas comigo. Seja você destituído das correntes da cobiça e tenha somente a mim e me siga. Como você se sente, jovem? É como se Jesus estivesse fazendo essa pergunta. Se você se ver, se você se enxergar nu, sem os seus bens materiais, você tem somente a Deus como a sua única esperança de vida? E o que aconteceu diante desse aconselhamento, em que Jesus propõe para ele: deixe tudo que você tem, entregue aos pobres, venda e faça uma obra social, entregue, seja alguém que vai fazer missões, mas tenha a Deus como a sua única esperança. Qual foi a resposta do coração daquele jovem a este conselho de Jesus? Obviamente fica claro para mim e para você aqui que ele vai e se retira triste, diz o texto. Agora, eu queria que você observasse algo importante comigo. E na tradução antiga, a primeira tradução de King James, em inglês mesmo, lá, de 1611, nós podemos perceber que existe uma palavrinha aqui muito importante. É uma palavra, lá da tradução de 1611 da King James, que no lugar da palavra triste, que ele se retira dali, a King James coloca, se a gente traduz para o português, lógico, porque a King James é em inglês, no lugar de triste, ela coloca uma palavra algo semelhante a aflito, por conta da palavra grega ali, para essa que na nossa Nova Almeida Atualizada se refere a triste. Na King James eles colocam aflito e a palavra grega é lupeo, ou seja, essa palavra ela é muito importante nessa manhã para mim e para você. Por quê? Existe um outro lugar na Bíblia que a raiz dessa mesma palavra grega foi usada para a aflição de um outro jovem. Exatamente, essa mesma palavra, lupeo, foi usada para uma outra aflição de um outro jovem. E, na verdade, foi usada para o jovem Senhor Jesus. Aquele que foi à cruz do Calvário. Aquele que, na verdade, em Mateus 26, está no jardim do Getsemane. Jesus, o jovem que está ali pronto para se entregar na cruz do Calvário, orando no jardim do Getsemane. Em Mateus 26 nos é dito que Jesus se sentiu muito triste, profundamente triste, ou seja, profundamente aflito com aquele momento de dor no jardim do Getsemane que se iniciava. E nos diz o texto em Mateus que Jesus começa a suar sangue, e nos é dito literalmente que ele estava lupeo, profundamente triste, aflito em seu coração. Por que Jesus sentiu essa dor no jardim do Getsemane, meu irmão e minha irmã? Porque ele estava começando a sentir ali, se sentir deslocado de uma maneira tão cósmica, porque Jesus estava começando a perder o sentido da alegria da sua vida, perder o significado supremo da sua vida, perdendo o centro da sua identidade, do significado e da sua segurança, porque Jesus estava se preparando para se afastar do Pai na cruz do Calvário. Justamente naquele momento em que ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Por aquele momento em que todo o pecado é descarregado sobre Jesus em seus ombros, as nossas enfermidades e iniquidades são descarregadas sobre ele. Ele se sente sozinho, sem o Pai. Há um afastamento daquilo que era mais importante. O maior tesouro para Jesus Cristo era o seu relacionamento com o Pai. E ele começa a suar gotas de sangue no jardim do Getsemane, porque ele sabia o que estava por vir. E quando ele chama aquele jovem para perder o seu dinheiro, para abandonar a cobiça das coisas, aquele jovem também passa a suar sangue em seu coração. Sim, aquele jovem ficou aflito. As duas palavras. Para Jesus no jardim do Getsemane, aflição porque estava prestes a perder o relacionamento com o Pai no momento da cruz. E aquele jovem estava aflito porque o dinheiro era para aquele jovem o que o Pai era para Jesus. O dinheiro era o centro da vida daquele jovem. A sua identidade era a sua riqueza. E perder aquela riqueza para aquele jovem era perder a si mesmo, perder a sua identidade. O que Jesus diz para mim e para você nessa manhã é que precisamos de que Cristo seja mais do que o nosso chefe. Alguém que possa atender os nossos pedidos e nós o obedecermos por causa das coisas. Se queremos que Ele seja o nosso Salvador, se queremos ter a vida eterna, nós precisamos redirecionar o foco do nosso olhar. Se você deseja ser um religioso, meu amado irmão e minha irmã,
obedeça os mandamentos simplesmente pelo sucesso moral. Mas se você deseja ser um cristão, você deve se arrepender não só dos pecados e dos erros, mas também de como você utiliza as coisas boas que Deus lhe concede. Se elas tornam um fim em si mesmas no seu coração, ou rendem glórias a Deus e servem o próximo. Por isso, nessa manhã eu quero encerrar com você pensando nisso. Nessa parte 2. Será que você percebe agora a razão e o perigo da cobiça? Como o dinheiro e o poder e todas as outras coisas que podem dominar o nosso coração são tão perigosos? Portanto, só vai herdar a vida eterna aqueles que entendem que a salvação não depende da sua performance, nem de seus esforços ou méritos e as suas conquistas, mas que ela só acontece por um milagre. Conforme versículo 27, somente através da intervenção divina, somente através do amor de Jesus Cristo, nós podemos herdar a vida eterna. E Ele é o nosso tesouro, Ele é a nossa esperança não está nas coisas dessa vida. Por isso, meu amado irmão, minha irmã, eu quero encerrar com você aqui nessa manhã, orando com você. Se você quiser colocar o seu pedido de oração, fique muito à vontade aí para fazer isso e eu vou orar com você. Mas eu quero orar de uma maneira muito específica, pedindo a Deus que o nosso coração fuja, corra para os braços de Jesus e a gente deixe tudo para trás. Que a nossa aflição seja unicamente não servir verdadeiramente ao Senhor e que a nossa aflição não seja estarmos agarrados às coisas desse mundo. Teremos o próximo episódio, como lidar, na verdade, com o perigo da cobiça, e que Deus abençoe muito a sua vida. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Bendito Deus, nós te amamos e nosso amado Pai, nós estamos aqui nessa manhã agradecendo o teu santo nome e pedindo que o Senhor nos ajude, pedindo que o Senhor olhe para o nosso coração e olhe, Senhor, para cada pedido que foi colocado aqui nessa manhã, para que o Senhor olhando e sondando sinceramente, na verdade aqueles que sinceramente te buscam, o Senhor olhando e sondando os nossos corações, o Senhor possa encontrar aqueles que te adoram em espírito e em verdade. Nós queremos ser encontrados, Senhor, não agarrados às riquezas desse mundo, mas nós queremos estar agarrados, abraçados exclusivamente à Tua palavra, abraçados e agarrados ao Senhor, para que, cumprindo a Tua vontade, façamos isso por amor ao Senhor, e não simplesmente pelo sucesso moral ou para sermos religiosos, mas porque obedecemos ao Senhor, em primeiro lugar, porque o amamos. Por isso, nessa manhã, confronta o nosso coração com essa palavra dura, Senhor, de exortação, sim, para que possamos entender que precisamos reconhecer que o mérito não está em nós, mas está em Ti, na Tua intervenção milagrosa em nos resgatar. Por isso, nos ensina a lidarmos com as coisas boas, com as bênçãos dessa vida, nos ensina para que elas possam glorificar o Teu nome e servir ao próximo. Nos ensina, Senhor, através desse texto, que possamos assim ter o Senhor como o único Rei exclusivo, que o Teu trono está no nosso coração e que todas as coisas, elas serão passageiras e devem única e exclusivamente glorificar o teu santo nome na nossa vida. Nós oramos assim agradecidos. Abençoa cada vida e cada família que nos assistiu aqui nessa manhã. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito a sua vida e até o último episódio, a parte 3, onde estaremos falando justamente como lidar com o perigo da cobiça. Deus abençoe o seu coração. Até a próxima. Tchau, tchau.